Professora, eu não fui ver aí os vídeos, tá bem ruim, né? Então eu vou tentar aumentar mais a letra, tá? Então eu aumentei a letra e vamos ver se dá para enxergar melhor, né? Vou gravar, depois eu vejo. Qualquer coisa eu aumento mais ainda a letra. Então vamos lá, ó. Dentro de um calorímetro ideal, o que é um calorímetro ideal? É uma vasilha, pensa o seguinte, é uma vasilha que ele não vai absorver energia das duas substâncias. Vocês vão ver que são duas substâncias, já viram que são duas substâncias. Ele não vai absorver e nem vai fornecer, tá certo? Ele simplesmente está lá para não deixar perder energia para o meio. Um calorímetro ideal são colocadas massas iguais de dois líquidos. Então eu tenho que MA, se as massas são iguais, eu tenho que MA é igual a MB. Massa de A igual a massa de B. Inicialmente nas temperaturas 60 e 20 respectivamente. Então a temperatura inicial de A, 60 graus Celsius, e a temperatura inicial de B, 20 graus Celsius. Depois de trocarem calor apenas entre si, A e B atingem uma temperatura de equilíbrio térmico que se mantém constante, ou seja, a temperatura final de A, se eles atingiram o equilíbrio, é igual à temperatura final de B. Eu vou chamar aqui somente de T, tá? Eu poderia chamar de X, o que eu quisesse, mas enfim, eu chamei disso daí. No gráfico representa-se a maneira pela qual as temperaturas desses líquidos variam em função do calor trocado por eles, desde o instante que se iniciam a troca de calor até o equilíbrio térmico ser atingido. Então vamos ler aqui, ó. O risco verde é B, ele iniciou em 20, de fato é 20. Olha lá, ó, lá na frente, quando junta o vermelho com o verde, é a temperatura de equilíbrio. Ou seja, A foi diminuindo a temperatura, cedendo calor para o B foi subindo, até chegou no 30. Então eu já achei aqui, ó, essa temperatura final de A e temperatura final de B, ela é 30 graus Celsius, pelo gráfico. Desprezando-se todas as perdas... não fala de nada de calor. Desprezando-se todas as perdas de calor, e sendo CA e CB os calores específicos sensíveis dos líquidos A e B, a razão de CA e CB é igual. Então, primeiro, se a troca de calor, A está diminuindo, B está subindo, eu tenho que obedecer àquela regra do seguinte: todos os calores cedidos mais todos os calores recebidos tem que ser igual a zero, tá bom? Vamos lá, lembra quando eu falei, brinquei com o Flávio? Ó, eu te dou 10 reais, então você ganha mais 10 reais e eu perco menos 10 reais. Somando o que você ganha com o que eu perdi, dá zero. Então sempre que você tiver troca de calor, o calor cedido com o calor recebido sempre vai ser zero. Porque se eu perco 50, alguém tem que receber esses 50. Ah, mas não vai receber. Não, vai receber sim. Tá certo? Nesse caso, o calorímetro é ideal, ele não vai receber essa energia, porque ele é ideal. Ele só está lá para não deixar perder, para segurar o líquido e não receber nada. Então, o calor que cedeu, alguém tem que receber. Nesse caso, quem está cedendo o calor é a substância A, porque ele estava a uma temperatura de 60 e foi diminuindo. Então ele está cedendo calor, ele está perdendo energia. Lembra que quanto maior o estado de agitação das suas moléculas, maior a energia cinética transformada em térmica. Essa energia térmica, ela está liberando calor. Calor é o que? Energia em transferência, transferência de energia. Tá bom? Se A está transferindo essa energia e só existe B dentro desse calorímetro, desse vaso, desse pote, né, se assim a gente pode fazer, então é o B quem está recebendo, tá bom? Só aí. Então tá, vamos lá, ó. QA vai ser, eu posso colocar assim, ó, QA mais QB é igual a zero. Ah, eu tenho que saber se A está cedendo ou B também, igual eu expliquei. Não, as próprias temperaturas se encarregam disso. Então vamos só mudar aqui, a cor está bem ruinzinho.
Então assim, ó, o que é QA? MA, CA, variação de temperatura A, mais MB, CB, variação da temperatura B, isso tudo é igual a zero. A massa de A, ele falou que a massa de A é igual a massa de B, então se elas são iguais, eu vou padronizar, eu vou chamar de M. Então aqui, ó, MCA, qual que é a variação de temperatura de A? Então olha só, ela estava inicialmente em 60 e foi para 30. 30 menos 60 vai dar menos 30. Olha o sinal de menos indicando que ele perdeu. Mais MB, eu vou chamar de M porque é igual a massa de A. CB, qual que é a variação da temperatura B? Ela estava em 20 e foi para 30. Então ela teve um acréscimo de 10. Então olha lá, ela está positiva, ou seja, ela está recebendo essa energia. Então vai ficar assim, ó, menos 30 MCA mais 10 MCB é igual a zero. Vou passar esse 10 MCB para o lado de lá. Então vai ficar assim, ó, menos 30 MCA é igual a menos 10 MCB. Entre igualdades, eu vou cortar esse M, vou cortar o sinal de menos, que é a mesma coisa que multiplicar por menos 1. Vou cortar esse zero aqui, ó, vai sobrar só isso aqui, ó. 3CA é igual a CB. Eu não quero CA sobre CB, então eu vou passar CB para baixo e tirar o 3 para lá. Então vai ficar assim, ó, CA sobre CB. Se eu passo o CB para baixo, quem fica aqui, ó, quem sobra sozinho é o número 1. Se eu tenho 3CA, vou passar ele para baixo, vai ficar assim, ó. Então, CA sobre CB, 1/3. Então, a resposta aqui, deixa eu só ver, letra A mesmo. Então, a letra A está correta. Nesse exercício que as massas são iguais e existem só duas, você poderia fazer uma proporção, porque as massas são iguais. Repara o seguinte, quando A perde 30 centímetros, 30 graus de temperatura, o B ganha 10. Então é 1 para 3. Novamente, A perdeu 30 graus de temperatura e B subiu só 10. Ou seja, 1/3 do calor sensível. Tá certo? Beleza? Então, olha só, para variar 10 graus Celsius, o B, para variar 10 graus Celsius, A teve que perder 3 vezes mais essa temperatura que ele ganhou. Então, 1/3. E isso somente porque são massas iguais e só existem essas duas substâncias dentro do calorímetro. Claro que se tivesse outras, aí a gente ia ter que pelejar com elas. Tá bom? Um abraço e tchau, tchau.